Ok. Então, vamos lá. Me pediram, né? Eu tinha pensado só nessa parte mais de acupuntura, né? Mas me pediram também para envolver um pouquinho de plantas medicinais, tá certo? Coloquei também alguns óleos essenciais no final, só para de brinde para vocês, tá certo? Mas assim, dentro da medicina chinesa, primeira coisa, alimentação. Primeira coisa, alimentação. Você chega no médico chinês, a primeira coisa que ele vai avaliar é a sua alimentação. O que é que você está comendo? A gente não tem que manter o equilíbrio do yin e do yang. Então, tem alimentos que tonificam yin, tem alimentos que tonificam yang. Tem alimentos que esfriam, alimentos que esquecem. Alimentos que levantam, alimentos que abaixam. Né? Então, essa alimentação ela é importante. Não resolveu, vai para a fitoterapia. Só que é totalmente diferente dessa fitoterapia ocidental que a gente trabalha. Tá certo? Se é com alcaloide, se é com glicosídeo, qual é a substância ativa, qual é o quimiotipo ativo da planta, né? E na medicina chinesa, o que é que a gente aborda? A estrutura energética da planta. E principalmente nas fórmulas chinesas, né? Que tem uma união de ervas, uma união de plantas, não só plantas, planta, animal, fungo, mineral, chifre de rinoceronte, bile de crocodilo, casca de tartaruga, então ela envolve muita coisa, tá certo? Não é simplesmente essa. Eu amo a fitoterapia ocidental, né? Sou filho sou farmacêutico, né? Então sou filho dessa estrutura vegetal, fiz parte da farmácia viva aqui do Ceará, conheci o professor Abreu Matos, que é um homem fantástico que criou as farmácias vivas. E eu comparo muito Abreu Matos com o Xenon. Xenon é o imperador verde, né? Que está relacionado com o desenvolvimento da fitoterapia e agricultura na China. Então, eu associo muito quando eu dou os cursos de fitoterapia, tá bom? Então, eu vou tentar trazer as duas formas, né? Tanto da ocidental quanto da oriental, para a gente tentar entender, né? E acoplar essas nossas ideias. A primeira erva que eu trouxe aqui é a alfavaca cravo. Aqui no Nordeste ela é muito comum, né? Eu sei que tem gente aí do Rio de Janeiro, então não sei se é fácil de encontrar, tá certo? Mas nesse pessoal que trabalha com plantas medicinais é bem comum. Então, a alfavaca cravo, a alfavaca cravo, né, ela tem algumas propriedades: antisséptico, analgésico, diurético, sudorífero, tá certo? Dentro da medicina chinesa, diuréticos são ervas que têm um movimento de descendência, então elas agem dentro, obviamente, do elemento água. Sudorífero, que faz suar. Então, por que eu trouxe a alfavaca cravo? Por essa sudorese, a sudorificação. Essa sudorificação, dentro da medicina chinesa, é importante para a eliminação da invasão dos fatores patogênicos externos, ou seja, a alfa-vaca cravo ela também melhora o Eiti, né? Ela melhora essa energia superficial, tá bom? Mas tem também uma ação expectorante, tá certo? De botar o catarro para fora. Fora que tem uma ação antisséptica, então você pode usar isso tanto na forma de chá, também na forma de gargarejo, tá certo? É muito comum o pessoal fazer gargarejo com alfavaca, tá bom? Indicações dela: gripe, tosse, aftas, então por isso que faz o gargarejo. Muito utilizada também para mau hálito. Aqui o pessoal faz um sprayzinho para pulverizar na boca, né? E até odores no corpo. Faz um banho, certo? Faz um banho, faz um chá grande da alfavaca, faz um banho, a pessoa toma banho com esse chá. Não sei se vocês já viram essa forma de aplicação. Segunda, alfazema, certo? Que ela é prima da lavanda, né? Que é a Professor, lavândula dentata. Oi? alfavaca, seria interessante um escaldapé dela ou não? Sim, joia, boa observação. Né? Então, a maioria dessas ervas que eu trouxe aqui, todas elas você pode fazer escalda-pés. Aqui não puder, eu aviso aqui. Mas aqui, fazer um escalda-pés do alfavaca cravo, a alfavaca cravo, pessoal, ela é prima também do manjericão. É da família do manjericão. E ela vira uma praga. Se não cuidar dela, ela cresce muito, né? Então, está sempre utilizando, tá bom? É utilizado também como repelente. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar as folhas da alfavaca, né, com os frutos e semente,
vai cortar, vai colocar no álcool a 70%, tá bom? Álcool a 70%, deixa lá por 30 dias. Depois de 30 dias, você vai diluir em partes iguais, 50% de álcool, 50% de água, ok? E vai pulverizar na pele como repelente de inseto. Repelente de inseto. Então, você pode fazer, pode acrescentar o próprio cravo, pode fazer alfavaca cravo com cravo, aí ajuda nessa ação de ser repelente, tá bom? Por que que eu trouxe a alfazema, pessoal? Ela tem uma ação também antisséptica, antiespasmódica, né? Tira aqueles espasmos, aquelas contraturas, tem uma ação calmante, mas a alfazema, ela tem uma ação, principalmente o óleo essencial, para tratar medo. Excelente para tratar medo, para tratar pavor, pânico, ok? A alfazema é excelente. O chá dela diminui também gases, né? Tem uma ação também digestiva. O óleo de lavanda, o óleo de alfazema para a criança, né, que está naquela fase de muitos gases, né, se pode utilizar também, né, em alguns pontinhos no E36, por exemplo, ou no VC12. Eu fazia um roll-on, né, com óleo de coco e óleo de lavanda para a Alice no primeiro mês, que ela chorava bastante, e aplicava lá no E36, no VC12. Ajudava bastante. É isso que eu ia perguntar. Qualquer idade, assim, por exemplo, Alfazema e lavanda, sim. eu tô com um bebezinho de dias, né? E aí Aham. ele chora muito, mas não é cólica, não é nada. Acho que é impaciência e tal, né? Tá E saindo aí do ele útero, né? Teve aquela agressão de ter saído do útero. Estava lá no quentinho, na é, proteção. Aí aí tem quando esse ele chega lote. perto da mãe, ele para. Então não Isso. é dor, não é cólica, é só Essa saída do útero, né? Ele está sentindo falta do útero. Tanto tem gente que bota som do útero no celular perto da criança, a criança se acalma. É fantástico. Mas ao fazer minha lavanda, com licença. Tchim. Ai, deu certo. Saúde. Obrigado. Estamos precisando todos, né? Do sistema imunológico aí. Ó, já está de noite, né? Então, o meu Eiti está mais fraco ou mais forte na superfície do corpo? O Eiti, à noite, ele aprofunda, tá certo? Ele entra, certo? Nos rins, da bexiga vai para os rins, certo? Aí do rim, coração, coração, pulmão, pulmão, fígado, fígado, baço. É na relação de dominância. Ele circula 25 vezes internamente. Aí quando amanhece, né? Meia-noite, na verdade, aí ele exterioriza, vai para a superfície. Então, para insônia, para flatulência, né, ele é carminativo, então diminui os gases, para vertigem, contusões, ansiedade, depressão e medo. Bote aí medo. A alfazema trata muito bem o medo. Oi? Quem quiser compartilhar alguma coisa aí, fica à vontade, viu? Porque planta medicinal é popular, né? Todo mundo tem a sua vivência. Tá bom? Então, quem quiser acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade. A artemisia, tão falada lá na moxa, tá certo? É uma planta que hoje está começando a ser bem divulgada. Eu gosto de usar bastante nas minhas tinturas, tá certo? Por essa ação anti-inflamatória e digestiva. Ela age no TA principalmente médio e inferior, tá bom? Com a erva que eu gosto também, que é a tansagem, que eu vou falar lá no final. A tansagem, junto com a artemisia. Então, também tem uma ação calmante. Aquela fumacinha da moxa, quem não sai calmo daquilo ali, não está bem, né? Eu ia sendo preso por causa da moxa. Duas vezes. Uma foi no aeroporto, acho que eu fui dar aula onde foi, acho que foi no Piauí. Aí, quando passa lá pela Polícia Federal, né, cheio de bastãozinho de moxa. Aí o cabo, não, vamos abrir aqui, vamos abrir aqui. Quando abriu lá, cheio de moça, o cabo cheirou, a outra cheirou. Não, isso é maconha, que está enrolando aqui. Aí lá veio mostrar livro, mostrar não sei o quê, para explicar o que era aquilo ali, né? Mas graças a Deus não fui preso. E outra lá onde eu atendo, que é num prédio comercial só de saúde, queimava a moxa lá, aí me ligam lá da administração para eu ir lá, né? Aí tá lá 3 seguranças, o cara da administração,
Aí falando que eu tinha sido denunciado que eu estava fumando maconha no consultório. Aí também tive que explicar, mas graças a Deus deu certo. Acho que o acupunturista que não passar uma vergonhazinha com a moxa, ele não está batizado, não. Não, o pior foi um paciente que foi lá ser atendido, depois foi para um negócio de texto, de família, não sei o quê, e eu taquei o pau na moxa dele. Ele disse que chegou lá pura moxa, né? E o pessoal olhando para ele, se afastando dele, ele sem entender, é que uma tiazinha dele, meu filho, não fume mais maconha, não, se fumar não vem para esses cantos. Cada um tem uma historiazinha com a moxa. Mas voltando para cá. Então, a nossa artemisia, né? Ervazinha boa também para a mulher, tá certo? Para controlar problemas menstruais, problemas do ciclo menstrual. Tônico de sangue, tônico de Chouet, então combate a anemia, então alivia cólica intestinal, cólica menstrual, cãibras, né? Também em caso de enxaqueca e insônia. Quem é que não sai depois de uma sessãozinha de moxa, não sai lá bem zen, bem tranquilo, às vezes tem vontade de dormir na maca. Ô, Odilon, Oi. então, no caso, volta por gentileza aí o slide. Então, se ele é tônico de Chue, ele vai ajudar, auxiliar no tratamento da fibromialgia, não é? Boa, boa. Ó, tá vendo que ele fala aqui muito de cólica, tá certo? Então, ele age principalmente na musculatura, relaxando a musculatura, diminuindo o yang da musculatura, que é o que causa a dor na fibromialgia. Então, ela é boa também. Por isso que é muito utilizado o moxa com fibromialgia, né? Por mais que a moxa aqueça, né, e o aquecimento tem isso aí, mas a questão do aquecimento na mobilização, porque os pontos de dor da fibromialgia são estagnações de energia, causando a dor. Então, quando você usa a moxa, não a moxa local, aquela moxa você vai movimentando, então você vai diminuir, vai melhorar o fluxo de energia, se a energia circula, diminui a dor, né? E a questão do sangue também de nutrição do músculo. Às vezes o músculo fica seco na questão do Chue, não está nutrindo. Lembra lá do começo que a gente falou do Jing Qi, que é a energia nutridora, tem o Wei Qi, que é a energia defensiva, e o Jing Qi, que é o Rong Qi também, que é a energia nutridora, tá certo? Então essa erva também melhora essa questão da nutrição, tá certo? Da nutrição dos órgãos, da umidificação dos órgãos, beleza? Boldo, por que eu trouxe o boldo? Porque lá no processo a gente viu também que a gente precisa ter um baço pâncreas funcionando bem, tá certo? Um fígado funcionando bem. Então, o boldo ele age principalmente em baço pâncreas e fígado. Baço pâncreas e estômago, né? Ele é um tônico também, tônico de Ti, principalmente Ti do baço, Ti do fígado, calmante, carminativo, antirreumático. Esse boldo aqui, pessoal, não é aquele chá de boldo que o pessoal, que é o boldo do Chile, não. Tá certo? Esse aqui é o chamado falso boldo ou boldinho. Aqui a foto está grande, mas as folhas são menores. Tá certo? As folhas são menores. Que é o boldo baiano também, que alguns locais falam. Ele é indicado principalmente para problemas digestivos. Tem uma outra erva parecida com ele, que é a folha mais larga, que o pessoal chama aqui no Ceará de malva santa. Malva santa. Né? Também é um outro tipo de boldo. Também amarga. Aí você fala, amarga de qual elemento? Ela amarga do fogo, amarga é coração. Sim, o que, é que tem a ver com amargo com relação a questões digestivas? Por duas coisas. Primeiro, que o fogo é quem é a mãe da terra, né? Então, o coração é a mãe do baço pâncreas. Ele vai jogar energia para o baço pâncreas, então melhora a energia do baço pâncreas. E a natureza amarga de uma erva ou de um alimento amargo, ele vem de drenar, tá certo? Então, problema digestivo, principalmente por dificuldade de digestão, por excesso de umidade no estômago, né? É aquele paciente que tem muita baba, que tem pouca sede, que urina pouco e que o estômago dele tem aquela distensão abdominal e ele come, pouco que ele come, principalmente quando come doce, ele se sente inchado, tá certo? Então, esse boldo ele vai atuar nesses pacientes. E qual é a relação disso com a imunidade? Eu preciso ter um baço e um estômago funcionando para conseguir formar o Buti, que é a energia dos alimentos, o Ti dos alimentos, que vai se juntar com o Ti torácico
contido do pulmão para formar o titoráxico e vai nutrir também o rim na questão do Ding, da energia ancestral. Aquele quadrozinho lá do começo, aquilo vocês têm que ter na ponta do lápis, na ponta da língua, sei lá. Vocês têm que saber aquilo ali, tá certo? Para saber aonde você vai tratar o seu paciente. Então, todo paciente que está precisando melhorar a imunidade, eu vou dar boldo? Não. Para quem que eu vou dar boldo? Para aquele paciente que está com dificuldade no elemento terra. Tá bom? Ó, ele é estomático, ele vai tonificar o meu estômago, vai jogar energia para o meu estômago, tá certo? E a questão do antirreumático na questão de articulação. Porque, lembra que eu estou falando de que é uma erva amarga? Uma erva amarga ela tem a função de drenar. Então, o antirreumático, geralmente, ele tem edema no joelho, e o joelho fica inchado, tá certo? Então, ele vai tirar essa água do joelho, vai diminuir essa umidade, esse edema. Fiquem à vontade, pode falar. Professor, contraindicações, tem alguma? Essas ervas que você está falando? Oi? Contraindicação, tem alguma para essas ervas? Grávidas, crianças, todas essas ervas nunca dei para grávida, nem para crianças menores de 7 anos, tá certo? O boldo, pacientes que têm gastrite, pacientes que, porque ele aquece, tá certo? Ele tem uma ação, ele é uma erva mais quente, então ele vai aquecer. Então, gastrite, nem pensar. Pacientes com refluxo, se for aquele refluxo por excesso de alimento lá no estômago, beleza, mas se for um refluxo por da cárdia, aquele líquido do estômago que está saindo, não é bom, tá bom? Então, tem algumas particularidades. Eu vou procurar, eu acho que eu tenho um memento que tem essas plantas, tem muitas plantas, aí tem lá as contraindicações, para vocês pesquisarem, tá certo? Me lembre amanhã não, me lembre amanhã no grupo, ok? Que aí eu mando esse memento para vocês. Capim-limão, aqui no Ceará é chamado de capim-santo, que é o santo remédio, né? Ação calmante, gosto muito de fazer tintura desse capim-santo com valeriana e mulungu, tá certo? Dá uma acalmada boa, tá certo? Pode fazer o suco do capim-limão, bate com água no liquidificador e gelo, tá certo? Peneira, logicamente, e bebe, dá uma acalmada legal. Tem uma ação antibactericida, também é diurético, desinfetante e antidepressivo. Vão ficar as relações bem distintas, né? Por quê, pessoal? Que uma planta ela pode ter várias ações, diferente de um medicamento, que o medicamento ou ele é antidepressivo, ou ele é diurético, ou ele é calmante. Porque o medicamento ele tem uma substância isolada, né? Um alcaloide, um glicosídeo, o que é que seja lá dele, né? Ele tem uma substância isolada. Aqui eu tenho de 100, 200, 500 substâncias que elas trabalham em conjunto, né? Por isso que gosto mais da fitoterapia, eu larguei farmácia, né? Eu larguei farmácia, não trabalho mais em farmácia. Eu tinha uma farmácia, vendia remédio, empurrava remédio, hoje eu não consigo mais, né? Então, trabalho mais com fitoterapia, principalmente levando para essa parte mais energética, mas porque numa ervazinha dessa, eu tenho várias substâncias, que às vezes uma tem uma toxicidade, mas uma outra diminui a toxicidade dessa primeira. Então, elas vão trabalhar em harmonia, tá bom? Lógico, respeitando as contraindicações, tá certo? Professor, Oi. professor, e esses medicamentos fitoterápicos que a legislação diz que são exclusividade de prescrição médica, a gente pode Se tiver na prescrever como embalagem, itaacapa, valeriana? o que acontece? A briga grande dentro do conselho, né? Doutor Tales, eu convidei para a gente conversar aqui um pouquinho. Dentro do conselho, a gente briga muito em relação a isso. A maioria dos fitoterápicos que estão sendo comercializados está vindo tarjados, né? Com prescrição médica. Aí isso está impossibilitando nós, farmacêuticos, por exemplo, de prescrever esses tipos de medicamentos fitoterápicos, tá bom? Mas esses que já vêm industrializados, né? Por mais que ainda sejam fitoterápicos, são de prescrição médica. Mas aqui você consegue comprar a valeriana in natura, e você vai fazer um chá de valeriana, vai fazer uma tintura de valeriana, tá certo? Obviamente, você não vai poder comercializar essa tintura, certo? Eu faço a tintura e dou para os meus pacientes, tá bom? Não comercializo isso. Eu, como farmacêutico, posso atuar dessa forma, tá bom?
A valeriana, que é de prescrição médica, a forma dela que vai vir já ou em cápsula, mas a erva in natura, ela pode ser utilizada, tá bom? Professor, o médico veterinário pode prescrever Alguns sim, fitoterápico? alguns sim. Professor, Oi. em relação à dosagem, a gente tem uma falsa, eu não sei se é falsa, ideia de quanto mais forte eu fizer a infusão do chá, ela vai fazer mais efeito, mas é pelo contrário, né? Teoricamente, essa infusão tem que ser uma quantidade pequena, né? E aí, assim, eu queria que você falasse um pouquinho, porque a gente tem essa impressão de que quanto mais forte o chá, por exemplo, um chá calmante, quanto mais forte ele for, mais calma eu vou ficar. Mas não é bem assim, né? Vou tentar explicar de uma forma bem simples, né? Eu falei para vocês que tem 100, 200, 300, 500 substâncias ativas. Geralmente, as substâncias que têm um efeito farmacológico importante para a gente, elas são mais fáceis de ser extraídas. Então, ali, com 5 minutinhos de infusão, já é suficiente. Se você deixa 10, deixa 15, outras substâncias que são tóxicas, que são mais pesadas, aí vão fazer parte também desse chá, né? Dessa infusão. Então, mais ou menos por isso aí. E a quantidade de folha ou de matéria que você utiliza, né? Para cada erva tem uma quantidade específica. Lembrando também que a erva in natura e a erva seca também tem uma quantidade. Por exemplo, numa erva seca você usa uma colher de sopa. Da erva in natura você vai usar o dobro, né? Porque a erva in natura, a erva fresca, ela tem mais água, então ela tem menor concentração. Então você usa mais na erva fresca, beleza? Mas, em geral, é uma colher de chá, tá certo? Ou meia colher de sopa para uma xícara de 150 ml de água. Tá bom? E não deixa muito tempo, é 5 minutinhos de infusão e não ferve junto. A não ser, por exemplo, gengibre, como a rodela de gengibre é mais espessa, mais dura, a canela, aí você ferve junto, tá certo? Quando é grão, né? O fungo, por exemplo, você ferve junto, mas um hortelã, um capim-santo, você apenas coloca água morna em cima das folhas, beleza? Aí depois eu posso ver alguma coisa falando mais, explicando mais detalhadamente sobre fitoterapia, tá bom? Carqueja. Carqueja, pessoal, excelente para fígado, tá certo? Quem tem problema de esteatose hepática, carqueja, alcachofra é excelente. Então, a carqueja também é amarga, né? Por ser amarga, tem essa ação estomática, tá bom? Estimula, joga energia para o estômago, né? Tira a umidade das articulações. Antidiarreico. O que é diarreico? Né? Muita água nas fezes. Então, a erva seca, a erva amarga, ela tem característica de drenar, de secar. Então, para quem tem nódulos, por exemplo, carqueja também é bom, ok? Age bastante, excelente para fígado e estômago, a carqueja. Né? No tratamento de má digestão, também a ação vermífuga. Externamente, você faz um extrato dela e usa em feridas e úlceras. A cavalinha, que é quisento, né? Tem uma ação adstringente. A ação adstringente, pessoal, é que segura. Olha a relação do adstringente com o antihemorrágico. O que é hemorragia? Na saída do sangue, o sangue está lá se esvaindo. Então, o adstringente, né, o ácido, a cavalina tem a característica mais ácida, né, mais adstringente, ok? Aí tem uma ação antihemorrágica, de segurar o sangue. Ei, quem segura o sangue, quem joga, quem mexe tanto na circulação do sangue, mas quem segura também o sangue, né, o fígado, tem um sabor ácido, né? A ação adstringente tem essa característica de segurar, ok? Osteoporose, a ação adstringente, isso que eu estou falando de medicina chinesa, ó. Adstringente, medicina chinesa. Qual a relação da osteoporose? O que é osteoporose? Né? Perca de cálcio? Né? Então, a erva adstringente, ela segura o cálcio, tá certo? Para menstruações excessivas, até para celulite, flacidez. Por quê? Porque a adstringente aumenta o tônus muscular.
Xambá, aqui no Ceará, no Nordeste, toda casa tem, né? Que é a Justiça Dilon, Temporalis. Também tem uma ação adstringente, tem uma ação analgésica, é chamado de anador aqui no Ceará. É chamado de anador, de dipirona. Tem uma ação analgésica, antibacteriana, broncodilatador. Então, o chá do xambá, o xarope de xambá, tem uma ação broncodilatadora e expectorante. Sedativo, no sedativo da tosse. Ceda a tosse, tá bom? Por ter essa ação adstringente, né? Para a questão da afta, dermatite geralmente com secura de pele, né? Então, a adstringente ele segura a afta, então deixa a pele mais úmida. Secreções pulmonares, ferida, em caso de insônia também. tá, Dilon, Oi. no slide da cavalinha, eu queria que tu falasse um pouquinho da relação dela com a obesidade, enquanto astringente. Eu não consegui, na minha ignorância aqui, eu não consegui ver nenhuma relação, não. Tem uma relação. Mas você, na sua vossa sapiência, pode nos elucidar, por favor. Ok. Então, a questão do ácido, ele segura, né? Ele prende, ele guarda, mas a questão da obesidade, aí é uma aula toda falando disso aqui, mas, em geral, o que é obesidade? Começa com a disfunção de baço pâncreas, né? Com a formação dessa umidade, né? Essa umidade se transforma em mucosidade, que é a gordura. Então, o adstringente, ele é ácido. Então, o fígado, ele controla o baço pâncreas, tá certo? É por essa ação de controle do fígado com o baço pâncreas. Então, o que é que acontece? Eu tonificando o fígado, eu vou controlar o baço pâncreas. Controlando o baço pâncreas, ele deixa de gerar essa umidade que está sendo transformado em gordura. Tá bom? E tem uma ação Doutor Adilon, Tranquilo. Doutor Adilon, também completando, né, que a ação aí em relação à redução de peso, seria também da obesidade, seria pela questão da diurese, que ele é um dos melhores diuréticos que existe, relatados na fitoterapia. Então, nessa questão aí, você vai ter o quê? Água mole, pedra dura, tanto batata que fura, não é? E também a questão do lactosterol, que não vai deixar de ser muito bem fabricado com colesterol. Desculpa, foi só porque umas ideias que eu botei aqui, tá bom? Excelente. Então, assim, a questão diurética, né, vai diminuir o peso, né? Vai diminuir essa retenção desses líquidos, então é também indicada para pressão alta por conta disso, por essa ação diurética dela, tá certo? Mas a questão da ação adstringente, aí a gente entra mais na medicina chinesa, que é essa dominância do fígado com o baço pâncreas, né? Do elemento madeira com o elemento terra, tá bom? Então, em geral, alimentos ácidos, alimentos adstringentes, têm uma ação sobre obesidade, ok? Até porque Professor, dentro do processo, ela estimula o consumo da glicose lá no músculo, tá certo? Por isso que aumenta um pouco do tônus muscular. Oi? então, se eu tenho uma propriedade aí diurética e, por exemplo, eu já tomo um remédio que tem essa função, existe algum risco de estar usando em, digamos, sobredosagem, superdosagem, desculpa? Como é que eu faço para orientar um paciente que está querendo uma ajuda para fazer esse processo de emagrecimento, ou usando a cavalinha, ou a carqueja, ou a alcachofra, cada um com sua função, O e eles já usando o ideal é fazer medicamento. curso, né? O ideal é fazer curso para a gente entender. Não tem como a gente decorar todas as dosagens que vêm, né? Então, a gente tem alguns mementos, alguns livros que nos ajudam nisso aí, né? E tem a farmacopeia da fitoterapia, cada estado tem, e tem também a federal. Eu posso procurar isso para vocês, que já vem com as dosagens que vocês devem indicar, tá bom? Eu me lembre amanhã que eu mostro isso que eu mando isso para vocês, tá certo? Até para vocês usarem no dia a dia para vocês ajudarem algum paciente nesse processo, tá bom? Aqui eu trouxe mais para apresentar e a gente entender um pouco da fitoterapia chinesa relacionada com ervas brasileiras, né? Que acho que esse é o grande barato do processo. Oi. Joia. E como é que a gente vai lhe lembrar? Pedindo que a dosagem segura, algum manual, o que? Farmacopeia? Isso, eu mando amanhã para vocês. Não precisa a gente lembrar, o senhor vai lembrar. Me lembre. Então, eu quero saber como é que eu vou lhe pedir. Professor, Não, pode pedir no grupo. a dosagem segura. O livro das plantas, a cor das plantas. Beleza.
Beleza, obrigada. Certo? Do jeito que vocês lembraram, eu me lembro já, é que amanhã o dia está corrido, amanhã. Que amanhã bateram no meu carro, essa semana foi fantástico. Bateram no meu carro, estou sem carro a semana toda. Aí amanhã tem um lançamento aí da loja da minha esposa, vai ser bom. Mas vocês me lembram amanhã que vai dar certo. Xambá, né? Expectorante, excelente. Cidreira de árvore, né? Que é a Lipia alba, né? Alguns chamam de erva cidreira ou de falsa melissa, né? Então, o quimiotipo mais encontrado nesse tipo de cidreira, que é a carmelita, que é o tipo limoneno, né? O citral. Analgésico, sedativo da tosse, calmante, esse sedativo, tanto sedativo de tosse como sedativo mental, antidiarreico, né, antigripal, olha aqui a ação dele aqui, ó, antigripal. Então, ele tem uma característica picante, tá certo? Toda erva que tiver antigripal, a essência dela é uma essência picante, tá certo? O movimento dessa planta é um movimento de ascensão e superficialização. Ela joga energia para a superfície, ou seja, melhorando o ET, né, que é a nossa energia defensiva, tá bom? Erva doce, né? O fato da erva doce ter o doce no nome já fica fácil de entender. Ela vai tonificar o elemento terra, tá certo? Então, para problemas relacionados à digestão, né? E principalmente, outra coisa, a erva doce, o termo doce, as essências de alimento ou de plantas que têm doce são tônicos, anote isso, tá certo? Toda propriedade doce, assim como o picante superficializa, sudorifica, o ácido adstringente segura, prende, o amargo drena, o doce ele é tônico. Então, vai ser tônico de sangue, tônico de energia, né? O tônico de ti. Então, característica doce, erva doce, fitoterápicos doces são tônicos, tá bom? Ó, estimulante das funções digestivas, então vai melhorar a função digestiva, o baço funcionando, toda aquela linhagem para a formação do ET vai funcionar, tá certo? Se ela só vai ser doce? Não, ela atua também no resfriado. Então, ela pode ter uma característica picante, tá certo? Eu posso classificar essa erva como uma erva mais morna do que fria, tá bom? Mais morna do que fria. Então, eu tenho algumas características. Isso no curso de fitoterapia, a gente aprofunda bastante essa parte, tá bom? Aqui eu estou dentro só da imunidade. Gengibre, eu adoro gengibre, adoro indicar gengibre. Escalda-pés com gengibre, para quem está cansado, é excelente, tá certo? Chá de gengibre para problemas gastrointestinais, de lentidão, de dificuldade do tido do baço, né? A energia do baço está fraca. Paciente com muitos gases, olha, é tônico também, tá bom? E tem uma ação expectorante. Vou passar aqui mais rápido, o tempo já está avançado. Hortelã, nem falo da hortelã, acho que a hortelã é uma das ervas mais conhecidas. O óleo de hortelã, menta piperita, é um dos mais vendidos no mundo, né, ao lado da lavanda. Ação antisséptica, anestésica, expectorante, descongestionante. Então, a característica bem picante, tá certo? Característica picante mais fresca. Então, para quem tem calor no estômago, né, pode ser usado hortelã com mais tranquilidade. Então, azia, má digestão, gases, náuseas, até para dor de dente. Mascar a folhazinha da hortelã, tá certo? Ou o Thales pode falar sobre os óleos essenciais aí, né? Ajudando também nessa parte mais de dor. Professor, com licença. Oi. O senhor falou agora de óleo essencial. Semana passada eu estava lendo um trabalho de um pesquisador que ele usa a acupuntura com óleo essencial, molhando a agulha e fazendo a puntura. O que o senhor acha disso? Assim. Eu sou muito meio fechado com essas coisas, sabe? Eu uso o óleo no ponto de acupuntura. E dependendo do óleo, bem diluído, né? Não precisa penetrar o óleo no ponto, tá certo? A acupressão não funciona? Você apertar o ponto de acupuntura não funciona? Então, o óleozinho lá no ponto ele vai funcionar. Por que eu não gosto dessa questão de melar a agulha no óleo e aplicar? Primeiro, você pode contaminar o óleo. Contaminar. Né? E pode ter uma reação alérgica. Dependendo do óleo, pode causar algum outro problema para o paciente, tá certo?
Professor, Oi. Gratidão. e se eu umedecer um algodão com esse óleo essencial, para que não venha a ter nenhum problema em relação ao óleo, né, de contato e tal, seria interessante ou também não? Show, show. Sim. E assim, pessoal, a gente tem que pensar que ele está falando de aromaterapia, né? Então é pelo cheiro, né? A base dela é pelo cheiro, certo? Eu posso usar de outras formas, lógico, posso e devo, tá bom? Mas o interessante é a gente ter alguns cuidados, tá bom? Alguns laboratórios indicam a questão da ingestão, né? A gente pode ver isso numa outra aula, aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Nosso tempo está terminando aqui, já tem mais 1 minuto para fechar. Malvaris também é primo do boldo, só que ele aqui não tem uma ação tanto na questão digestiva, ele tem uma ação mais expectorante, né? Ele é feito também em xarope para expectorar, tá bom? Vou dar uma passada aqui. Manjericão, dica do manjericão, para vento frio. Então, aquela dor, contratura no pescoço, né, do vento, passou o dia no ar-condicionado, no frio, deu uma contração muscular. O que você vai fazer? Macera o manjericão, faz uma pasta do manjericão e coloca no local. Beleza? Tranquilo? Eu vou interromper e abrir de novo. Já vai cair. Voltamos já.